Nossa, que legal. E aí, Tem Thaís, o umas que que te fotos lembrou alguma históricas coisa aí? aí. Ó, tem uma foto do Lincoln, se eu não me engano, no World Trade Center. Isso sim que é foto histórica. Pois é, 8 anos eu tinha. Muito Não, e o Uma legal. foto bacana, na frente do templo. No não, e o dia do bacana das, selamento do Nicolas e Felipe. bacana das fotos que tem a foto do meu avô Raul. E ele é uma pessoa muito querida na nossa família, porque foi o primeiro membro da família que se tornou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. E ele foi em 1958. E foi bem interessante porque meu pai, Carlos Wizard, ele é conhecido pela história de inglês da vida dele. E o inglês se relaciona com a família Martins bastante pela história do meu pai. Mas antes do meu pai, o meu avô também, ele tinha um teste para fazer de inglês em 1958 e ele já sabia a escrita bem, sabia a parte gramatical, mas ele precisava melhorar a parte oral dele. E aí ele falou com alguns missionários americanos, né, uns jovens americanos, se podiam ir na casa dele praticar o inglês com ele. E aí os missionários, na época, os americanos aceitaram, ficaram lá 2, 3 semanas falando com ele, ele foi bem na prova, e ele foi pagar os missionários pelos serviços prestados. E os missionários, é claro, que não aceitaram nenhum dinheiro, mas falaram assim: se você quiser, a gente pode compartilhar uma mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com você. E assim ele acabou aprendendo as palestras e se tornando membro da igreja. Então, o inglês dentro da família é mais conhecido pelo lado do meu pai, mas foi fundamental pelo lado do avô materno, né, o pai da minha mãe, que aceitou os missionários ali pela questão do inglês e acabou se tornando membro da igreja. Então, essa história muito me marca e eu vi a foto dele ali e acabou me trazendo esses sentimentos. Interessante, Charles, você está falando justamente do vô Raul, que é nosso avô materno, nesse evento do Family Search, porque com né, o ingresso dele na igreja, ele se apaixonou pela genealogia. Foi algo que veio natural para ele. E ele falava tanto para as pessoas, tanto para todo mundo que ele conhecia, ele falava de genealogia, que ele ficou conhecido na época dele como a pessoa da genealogia. Então, quando as pessoas tinham coisas antigas, até ele recebeu de presente, né, fotos antigas, porque as pessoas iam dando para ele de tanto que ele falava e gostava desse assunto. E naquela época, quando ele ia fazer genealogia, ele não tinha internet para procurar, não tinha nem acesso a cartório para olhar documentos. Então, o lugar que ele recorria era ir no cemitério, literalmente andar de túmulo em túmulo com um caderninho, olhando quem era o nome das pessoas e sair se tinha alguém com o nome, né, com o mesmo sobrenome, aí anotava um caderno e ia anotando para depois ver se estava relacionado com alguém da família. Eu sei que meus tios se lembram de até com balde e paninho, porque algumas vezes o túmulo estava tão sujo que eles tinham que limpar e para poder ler o que era. Mas sempre aquela emoção, né? Então, minha mãe tem essa memória de ir para o cemitério com meu avô, virou o programa de sábado, né? Hoje a gente não consegue nem imaginar que é isso, né? Passar os sábados no cemitério. Mas para as crianças, ele teve 8 filhos, era aquela bagunça e aquela diversão ir atrás desses nomes. E hoje, então, a gente faz genealogia, então, quando a gente começa a procurar, quando eu estou fazendo genealogia, na minha família, eu uso o Family Search, que eu não consigo nem imaginar o trabalho que o vô Raul teve fazendo esse trabalho indo no cemitério. Hoje o Family Search tem mais de 6 bilhões de nomes indexados. Então você pode fazer um Google Search, né? Não é o Google Search, é o Family Search, mas você vai procurar nomes de antepassados e você vai. E tem mais de. Eu não consigo nem. É um número tão grande que a gente não consegue imaginar. 6 bilhões de nomes indexados. E pela internet também, quando eu estava procurando alguns nomes da família do meu marido, eu sei que ele é descendente, né, de descendência italiana,
E a gente entrou em sites da Itália e tem muita coisa online, né? Hoje é muito mais fácil. E o legal da ferramenta do Family Search é que mesmo quando eu acho algo num outro site, né, por exemplo, de um site de documentos italianos, eu posso anexar isso lá na minha árvore, colocar junto com, né, os documentos, as fotos, porque é muito importante a gente ter esses registros. Muito mais fácil, né, Thaís? Tá todo mundo lembrando do vô Raul e falando de registros, e eu peguei essa semana um livro que foi feito, aqui ó, em memórias do patriarca Raul Pimentel. Então todos os filhos, os netos, escreveram experiências que tiveram com o avô, e a gente compilou essas experiências. Tinham experiências engraçadas, experiências espirituais, experiências que marcaram. E foi muito interessante essa leitura que eu fiz, porque eu pude ver um padrão muito claro e relembrar do meu avô. Então, foi falado muito que ele cumprimentava as pessoas com viva. Viva, Thaís! Viva, Charles! O bom humor que ele tinha, ele via a vida, muito do testemunho dele, do evangelho, a convicção que ele tinha do Salvador Jesus Cristo. Falou quanto ele era um contador de histórias e as orações poderosas que ele fazia, né? Então, muitos netos, muitos filhos lembravam dessas orações que ele proferia. E também foi falado em várias das cartinhas, dos escritos que foi registrado, o amor que ele tinha pela genealogia, como a Thaís mencionou, que ele tinha esse amor muito grande, e muitos filhos e netos registraram experiências com ele, falando sobre a genealogia. E, para mim, eu comecei a ler o livro e eu falei, gente, eu esqueci o que eu escrevi nesse livro. E realmente eu tinha tido uma experiência muito espiritual com meu avô, quando eu tinha 12 anos de idade, e ele me ajudou a fazer o meu primeiro discurso na Sacramental. E eu tinha esquecido completamente. Então eu fiquei muito grata por eu ter registrado essa experiência com ele, e hoje eu pude ter contado para os meus filhos e relembrado através desse momento que eu tive com ele, porque foi registrado. E hoje em dia você não precisa fazer um livro, como a gente acabou fazendo. No Family Search tem várias funcionalidades para você ir guardando fotos, escrevendo histórias da sua família, e você realmente fazendo um blog, um livro online, dentro da dentro da ferramenta do Family Search. É um lugar completo, um site completo, para você estar guardando tudo sobre sua família. Para terminar aqui falando sobre a importância da gente registrar, eu queria ler um parágrafo que minha prima Daniele Cristina escreveu. Vô, você sempre falou a palavra viva, e saiba que você continua a viver conosco, pois suas histórias, o seu testemunho e o seu exemplo marcarão seus netos para sempre, e passaremos com carinho para os seus filhos e para os filhos de nossos filhos as peripécias do inigualável Raul, do inigualável vô Raul. Realmente, as experiências, através desses registros, a gente consegue ter ele mais vivo entre nós e passar essa experiência para os nossos filhos. Eu sou muito grata por ter um testemunho que eu sei que as famílias podem ser eternas e que eu sou selada aos meus pais, aos meus avós. Falou bem, Priscila. Eu acho que foi bom que você mencionou o livro aí. Eu lembro que você comentou aí que ele fazia orações longas. Só contando uma curiosidade, o pessoal, quanto mais idade ele ficava, ele queria lembrar o nome de cada um, né? Dos netos, dos genros, dos filhos, de todo mundo. Então as orações dele passavam fácil aí de 4, 5 minutos. E aí o pessoal combinou que ele não fazia mais oração antes da refeição, porque senão o pessoal ficava ansioso ali para comer. E as orações dele eram longas, porque ele realmente se preocupava com cada um da sua descendência, dos seus filhos. Interessante que no Family Search vai deixando registrado toda a sua descendência. Então a gente também tá tudo registrado ali, da onde viemos. E eu vou falar que a gente tem uma descendência principalmente brasileira aqui, porque nós temos
pela linhagem do Raul, principalmente, que a gente comentou, tem membros da nossa família que nasceu no Brasil em 1558, né? E nasceu em São Paulo. A cidade de São Paulo só tinha 4 anos, né, de existência e nasceu lá nossos familiares. Mas olhando para trás disso, a gente vê uma geração que veio mais de Portugal e de Espanha. Isso do lado da minha mãe. E do lado do meu pai, também remete a Portugal e remete à Itália. Tanto que a Sforza Holding, que é o holding da família, é da minha avó chamada Hilda Sforza. E nós temos outros também, a descendência dela é bem de italiana e do lado italiano. E eu acho legal a gente chamar, né? A gente está falando da minha mãe, aí, do vô Raul, do Carlos. Vamos chamar eles para a sala também, não ficar só aqui entre os filhos. Vamos chamar mais gente aí. Será que o Carlos e a Vânia entram aí? Cadê os pais aí? Pessoal da produção. Opa, estão aí já. Conectados. Oi, tudo bom? É um prazer enorme estar com todos vocês aqui nessa live do Family Search e poder participar e podermos relembrar momentos até que me deixaram emocionadas de me lembrar do meu pai, que foi um grande exemplo para mim de fé, de testemunho, deixou um legado maravilhoso de amor, amor a Jesus Cristo e amor à família. Ele prezava muito pela família e o amor dele a Deus e a Jesus Cristo também foram muito fortes. Então, sou muito grata ao meu pai por esse exemplo. Também sou grata pelo Family Search, porque a gente agora pode atualizar as histórias, porque a nossa memória é fraca. Eu, que já estou aqui nessa idade, já estou pensando aqui que muita coisa fica esquecida. Então, nós devemos realmente usar essa ferramenta do Family Search para colocar o máximo de experiências das nossas famílias lá, para que fique registrado. Porque no plano de Deus, a família é aquilo que existe de mais importante. Então, nós precisamos preservar a família. E eu sou muito grata por essa oportunidade de poder dizer que nós vivemos essa vida, tem um propósito, que o Pai Celestial nos ama, nós temos o propósito de um dia vivermos eternamente em família. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nos ensina que nós podemos ter a nossa família eterna, junto de Deus e de Jesus Cristo. Se nós formos obedientes aos mandamentos de Deus, se nós formos boas pessoas, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e se nós cuidarmos da nossa família. E essa família não é só a família imediata, mas é uma família, é os pais, é os filhos, os netos, os bisnetos, é os ancestrais, é os avós, é os bisavós, os tataravós, e assim vai por diante. Então, é um elo que nos liga, e é muito importante nós mantermos esse elo. Hoje, conversando com uma pessoa, ela falou, mas eu não tenho tempo de fazer esse trabalho. Eu falei, nós temos tempo, nós é que muitas vezes usamos o nosso tempo com coisas que não são tão importantes, que não são eternas. Nós precisamos trocar, começar a usar o nosso tempo com aquilo que tem um valor real. Eu acredito na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Acredito nos seus ensinamentos e sei que um dia vou viver com a minha família eternamente. Estimados amigos, estimadas amigas, é uma satisfação participar desse evento histórico aqui no Brasil, falando sobre genealogia. E uma informação que chegou a mim recentemente é que entre os 5 temas mais procurados na busca do Google, da internet, genealogia é um desses 5 temas. Ou seja, existe um anseio natural por parte das pessoas por buscar suas origens, buscar suas raízes, buscar informações sobre os seus antepassados, ou seja, criar uma árvore genealógica. Conforme citou muito bem meu filho Lincoln, cada família tem o seu histórico. Eu costumo dizer que nós, brasileiros, somos um país de imigrantes. Ou nós somos indígenas, que sempre estiveram aqui, ou então nós somos imigrantes,
ou viemos da Espanha, de Portugal, viemos da França, viemos da Europa, algum país, ou viemos da África, ou nós viemos da Ásia, ou seja, o país é um país de imigrantes. E graças a essa ferramenta do Family Search Gerações, nós temos hoje acesso, conforme foi mencionado aqui, a bilhões e bilhões de dados genealógicos. Eu tive a satisfação de, um tempo atrás, ir até a sede da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Salt Lake. Eu fui acompanhado do jornalista, repórter Fábio Panunzio. E ele, descendente de italianos, ele disse, olha, por muito tempo eu procurei documentos sobre os meus antepassados, mas até agora não tive êxito. Então ele aproveitou essa visita para buscar. E qual foi a surpresa dele ter encontrado a certidão de nascimento do seu avô, lá da Itália, que ele não tinha jamais essa informação. Então essa riqueza de detalhes, essa riqueza de documentação, essa riqueza de informação está disponível a você. E sabe o que é mais importante, gente? A custo gratuito. Você não gasta um centavo sequer para ter essas informações. Então, fico aqui o meu convite hoje para você ter essa inspiração de criar a sua árvore genealógica, criar a sua história da família, colocar em prática para saber todo o seu histórico familiar que está disponível a você em casa. Você não precisa ir no cemitério, lavar túmulos para descobrir informações, mas você tem essas informações dentro da sua própria casa, acesso nos seus, no momento que você desejar. Então é isso, eu agradeço a participação e o convite de estar com vocês nesse momento e que vocês sejam inspirados a criar histórias lindas da sua família. Olha, é muito gostoso ouvir essas palavras, ver realmente a nossa família é tudo que tem de bom. E ter tudo isso, né, na ponta dos dedos não tem preço. É muito, muito bom. Gente, foi muito bom estar com vocês. Beijo aí pro pai e a mãe que estão longe, Charles, Lincoln, Priscila, para todo mundo que está nos assistindo. Foi gostoso. Muito obrigada, Family Search, por essa oportunidade. Realmente resgatou algumas histórias, resgatou momentos que vivemos em família e a gente agradece, em nome da família Martins, agradecemos muito esse convite, foi muito gostoso. Foi um prazer, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa procura.